Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de maio de 2021. Série da semana: Gringos descobrem Cidade Invisível e se encantam com o folclore brasileiro, parte 2. A Netflix tem investido cada vez mais em séries nacionais e, entre tantos assuntos explorados, nosso folclore ainda não estava em pauta até agora. O serviço de streaming lançou Cidade Invisível, com Marco Pigossi e Alessandra Negrini. A trama se passa em um Brasil no qual, secretamente, personagens já muito conhecidos do nosso folclore existem na realidade. E, além de boas críticas por aqui, Cidade Invisível se tornou um grande sucesso internacional. Nos Estados Unidos, a produção está em um lugar no top 10 da Netflix. O motivo? O fascínio que esses seres místicos, profundamente enraizados na cultura do país, estão despertando em quem nunca havia escutado falar deles. Os gringos têm usado as redes para comentar sobre a série. Assistindo a um programa filme-série brasileira super esquisita, que eu não sei o nome, mas tem espíritos da natureza se fingindo de humanos e é uma viagem, escreveu um internauta. Eu adoraria ter o poder dela, disse outra em relação à sereia Yara, que encanta os homens com a sua voz. Eu amo a Cuca demais, comentou uma terceira. Por aqui, Glamurama já se jogou na série, que gira em torno de Eric Marco Pigossi, um policial ambiental que perde sua mulher em um incêndio misterioso na floresta, perto do vilarejo Vila Toré, localizada nos arredores no Rio de Janeiro. No decorrer da história são apresentadas as entidades espirituais, retiradas do folclore brasileiro, como Cuca Alessandra Negrini, Yara Jéssica Cores, Saci Wesley Guimarães e até mesmo Boto Cor-de-Rosa Victor Sparapani. Diferente do que estamos acostumados, as entidades folclóricas aparecem em um cenário urbano, coexistindo com os seres humanos e levando uma vida quase normal, já que a missão deles é proteger a floresta a todo o custo. Por esse motivo, é interessante descobrir que personagens fazem parte da nossa cultura e relembrar suas lendas. A sensação chega a ser nostálgica. O roteiro, escrito pelo casal brasileiro Rafael Dracon e Carolina Munhoz, é bem amarrado e prende a gente do início ao fim. A direção precisa tem assinatura do premiado Carlos Saldanha, o mesmo das animações Rio e Era do Gelo. E, no fim, ainda rola um gancho para a segunda temporada que está deixando os fãs da trama super ansiosos. Vale ressaltar também que Cidade Invisível enfrentou uma certa polêmica logo que foi lançada. Apesar dos elogios, a obra foi criticada por falta de representatividade. Na trama, os personagens retirados da cultura indígena brasileira não são interpretados por nenhum ator indígena e não fazem sequer parte da figuração. Não tem como negar que, com tantas discussões sobre representatividade em 2021, era necessário mais cautela nesse sentido. De qualquer forma, dê uma chance para a Cidade Invisível e surpreenda-se. A trama baseia-se em um espírito de um morto que toma o corpo de pessoas e realiza vários assassinatos. Na crônica anterior falamos da influência dos espíritos em nossa vida. Allan Kardec esclarece um pouco mais sobre essa influência no Livro dos Médiuns. Segundo o codificador, a obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz.
A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação é o envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir mau grado seu. Esta se encontra, numa palavra, sob o verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontre, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos, diante da multidão. Para os seus conhecidos passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia, para nós, à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos, no sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.